Bom dia, meus prezados ouvintes e meus prezados participantes que estão sempre assistindo os vídeos do nosso canal, que estão inscritos também no nosso canal. Nós, na aula de hoje, iremos falar de um assunto muito importante que, dentro de um contexto da igreja, da ação da igreja, para mim, é o mais importante, que é a obra missionária. Porque é com ela que a igreja cresce, com ela que a igreja nasce e com ela que a igreja vai espalhando o evangelho e levando a semente do evangelho a toda a terra. Porém, dentro desse contexto missionário, nós temos várias questões que precisam ser estudadas, analisadas e conversadas, né? Porque quem vai fazer missões, muitas das vezes, não entende algumas questões e muitas vezes pensa que é só ir ali no outro país e pregar o evangelho. Não é bem assim. Então, nós na aula de hoje iremos conversar um pouco sobre isso, ok? Muito bem. Nós vamos falar hoje, o tema que nós vamos abordar hoje é o choque cultural. Choque cultural. O que vem a ser um choque cultural? O choque cultural, esse termo até choque, quer dizer o quê? Um impacto, um momento de susto, um momento de reações adversas, né? Um momento de surpresa, surpreendente, que vai causar uma certa, vamos assim, reação repentina, que às vezes até um surto, né? Uma dor que pode causar não só no seu interior, como no seu exterior, não é? E esse choque até pode causar, vamos dizer assim, um prejuízo para a sua ação, não é? Missionária, se ele não for tratado, ou se você não vir a entrar dentro do contexto que precisa entrar, não é? Porque a única forma, o único meio de se superar, de se restaurar, se reabilitar desse denominado choque. Que até eu, enquanto que missionário que já fui, não venho considerar isso um choque, não é? Mas muitos consideram choque. Dentro da missiologia estuda-se como termo, ou como usando essa expressão, choque cultural. Na verdade, quando o missionário está indo para uma outra nação, né, ele está indo, claro, para uma outra cultura. Se você vai para a Índia, tem a cultura da Índia. Se você vai para a Oceania, vai ter a cultura da Oceania. Se você vai para a Alemanha, vai ter a cultura da Alemanha. Se você vai para a África, vai ter a cultura da África. Eu, por exemplo, quando cheguei no continente africano, vi muitas reações, porque vi muitos missionários terem várias reações quando chegavam, e eu já estava lá, com alguns quesitos da cultura africana. Às vezes a pessoa não entende, pensa que eu vou chegar lá e lá vai ser a mesma cultura, ou eles têm que ter a mesma cultura que eu. Não. Você é que é o estrangeiro. Você que é o invasor da cultura deles. Então você é que tem que se contextualizar com a cultura deles, certo? Aí eu não concordo com a forma que eles vestem, acho uma forma muito esquisita, ridícula. Se a cultura comece a gostar, se adeque, valorize. Eu não como esse tipo de comida porque essa comida para mim é impura. Pedro também falou isso, não é? E olha o que deu. Foi repreendido. Na verdade,
Você pode até considerar impuro ou não, o seu estômago não suportar, mas você tem que comer e dizer que gostou, porque assim você vai conquistar eles e eles vão ver que você está se inserindo no contexto do povo a qual você está abraçando, a qual você teve uma chamada específica para ir para aquela região. Ah, mas eu não concordo com a liturgia que fazem no culto, porque dançam, porque pulam, porque gritam, ou porque fazem alguma manifestação que no nosso país não faz. Claro, a cultura é outra. Foram ensinados de uma outra maneira, porque veio um ensino através da questão tradição, cultura, que está acima de tudo, porque é o que vem já pertinente à própria vida deles. E cultura não se retira. E o Evangelho não é contra a cultura. E o Evangelho não veio para romper a cultura. Não. O Evangelho veio para restaurar e reparar alguns quesitos da cultura que prejudiquem ou sejam prejuízo para a vida espiritual de relacionamento com Deus, com a pessoa desta determinada cultura, mas não para tirar ela daquela cultura. Então, quando eu cheguei na África, eu vi muitas pessoas missionários que já estavam lá, que eram contra a cultura, ou que já estavam chegando junto comigo e se assustavam, se espantavam, surtavam de ver a forma do povo reagir. Mas é a cultura deles. Eles se vestem assim, então deixa se vestirem assim. Eles têm às vezes assim, lá no continente onde eu estive, uma certa falta de higiene, algumas questões até pessoais. Deixa, é cultura deles. Agora você vai xingá-los, vai retraí-los, vai confrontá-los, vai surtar, vai abominar o povo por causa disso, que nem fez Jonas? Não, você não pode fazer. Deus não te envia para um país para fazer isso. Deus te envia para um país para ser bênção. Deus te envia para um país para você abençoar o povo, para você aculturar-se, contextualizar-se e vir a amar, é vir a compreender, vir a conviver com o povo dentro da realidade do povo. Não colocar a sua realidade, a sua cultura, a sua forma de viver dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade que não é a sua, porque você é o estrangeiro. Você não é nativo daquela cultura. Não é pertinente àquela cultura. Então o choque cultural existe. Aí pergunta para mim, mas qual é a receita? Não existe receita para curar choque cultural. Não é doença, não é enfermidade, não é mal. Apenas eu quero dizer que se a pessoa tiver um choque cultural, tiver uma reação diversa, ela pare, não surte, não faça reações abruptas, reflita, observe e vá se inserindo no contexto, se acostumando e tirando, extraindo aqueles, vamos dizer assim, paradigmas ou aquelas situações interiores que estão nela que inibem, coíbem algumas manifestações que a cultura daquele país, para eles, é natural. E para ela não é, então ela começa a romper esse paradigma, quebrando ele e ir se absorvendo no contexto, pedindo até a Deus, né? Principalmente pedindo a Deus
a graça e a capacidade, a condição para ir se ambientando a esse contexto e nele se inserindo. Mas não ter reações adversas, surtos, contrariedades e ir contra o povo e incitar o povo e menosprezar, rejeitar e até muitos amaldiçoar o povo por causa de uma questão cultural. Então essa era a minha aula de hoje, uma aula prática, num contexto empírico, para que sirva de alerta àqueles que são ingressantes em obra missionária ou estão preparando-se para fazer missões. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.